E aí, pessoal, já vi aqui nos comentários que vocês responderam o simulado e estão pedindo aqui o gabarito comentado para vocês saberem quanto vocês acertaram, quanto vocês erraram. Então, não se preocupem se não conseguiram responder tudo. Fiquem tranquilos, vamos ao gabarito comentado, porque aí você vai saber qual ponto você precisa estudar mais, precisa de mais conhecimento para estar preparado tanto para o seminário relâmpago, quanto para a avaliação e para a sua vida profissional. Porque lembrando que para atuar na sua profissão, saber do processo patológico é fundamental. Então vamos à correção. Todos abaixo são sintomas de doença, exceto, ou seja, desses aqui tem 4 sintomas e apenas um sinal. Sintomas é aquela expressão da doença que é subjetiva. Eu não consigo dizer objetivamente quanto daquela expressão da doença está presente, né? A exemplo da dor, eu não consigo dizer quanto de dor o paciente está sentindo. Então eu já posso eliminar a dor. Eu não consigo quantificar a dor. Náusea, eu também não consigo quantificar a náusea. Então, todos esses são sintomas, né? Dor vai ser um sintoma, náusea vai ser um sintoma. E quer saber, ó? Exceto, todos são sintomas, exceto um. Hipotensão, eu já consigo quantificar. Aferindo a pressão, eu consigo saber qual é o nível de pressão arterial, se está abaixo ou acima. Então, hipotensão eu consigo quantificar. Então, hipotensão seria um sinal. E aí, por ser um sinal, não configura como um sintoma. Então, a opção é a C. Mas vamos ver as outras. O calafrio, por exemplo, subjetivo. Apenas a pessoa vai me dizer se está sentindo calafrio ou não. Formigamento também vai ser subjetivo. Então, eu elimino calafrio e formigamento, porque todos esses 4 aqui são sintomas e eu só vou ter hipotensão como um sinal. Então, a resposta correta é a letra C. Propedêutica ou semiologia atua na área da patologia na avaliação dos riscos da doença após diagnóstico, análise dos sinais e sintomas para auxiliar o diagnóstico, tratamento dos sinais e sintomas para combater a doença, avaliação do paciente após receber o tratamento. Então, a gente viu que tem vários itens dentro da patologia e a propedêutica ou semiologia, ela vai atuar nos sinais e sintomas. Então, sinais e sintomas vão estar presentes. Não está relacionado a tratamento, ó, avaliação do paciente após receber, não. É para saber qual é o diagnóstico que ele vai receber. E não corresponde a uma área da patologia? Corresponde. Então, a letra E não é. Avaliação do paciente após receber o tratamento, não. É para a gente avaliar qual é a doença que a pessoa está para receber o diagnóstico. Então, tratamento dos sinais para combater a doença? Não. Não vai ser o tratamento. A semiologia vai analisar quais são os sinais e os sintomas para auxiliar no diagnóstico. Não vai determinar qual é o diagnóstico. Só vai dar indícios, ou seja, vai ser o princípio do diagnóstico, né? O primeiro passo é saber quais são os sinais e os sintomas do paciente no processo de anamnese. E avaliação dos riscos da doença após o diagnóstico, não, né? Vai ser antes do diagnóstico. E não avalia riscos. Vai ser análise de sinais e sintomas. Então, quando você vê lá naquele diagrama que está presente lá no livro de patologia geral, você vai ver que tem lá a propedêutica está relacionada a sinais e sintomas. E ele, dentro daquele diagrama, ele vai estar antes do diagnóstico. Então, vai ter outras etapas depois dos sinais e sintomas para, assim, determinar o diagnóstico, né? Tem várias etapas, várias análises, exames que vão contribuir para o diagnóstico. Os sinais e sintomas é o primeiro passo, saber o que é que o paciente está sentindo. Então, a resposta correta para o segundo é a letra B. Sobre patologia, analise as afirmativas abaixo. A causa da doença é expressa pela patogênese. Gênese é o início da doença, como a doença se dá. Não é isso? Gênese, pato é doença, gênese é princípio. E o princípio da doença é o mecanismo que essa doença se tornou infectiva. Quem está relacionado com a causa da doença, ou seja, o agente causador da doença, é a etiologia. A etiologia vai se preocupar com o causador da doença. Então eu já sei que essa daqui está incorreta.
As alterações morfológicas são descritas na patologia como lesões. Exatamente. Toda vez que muda a morfologia do tecido, por qualquer dano ao tecido ou agente patológico, patogênico, vai ser descrita como lesões, né? Que vão poder ser letais ou não letais. Então, as alterações morfológicas são descritas como lesões. A etiologia é relacionada às alterações funcionais provocadas pela doença. A etiologia, a gente já viu aqui em cima, está relacionada com o causador da doença, o que é que está causando aquela doença. E o que está relacionado às alterações funcionais é a fisiopatologia. Fisiopatologia. Então, a fisiopatologia é que vai ver o que é que mudou de aspecto fisiológico no órgão, no sistema, a partir do surgimento daquela doença. A propedêutica auxilia no diagnóstico, já que a gente já conseguiu responder a segunda questão sobre propedêutica, a gente já consegue inferir que esse daqui também está correto, né? A propedêutica, que é aquela expressão dos sinais e sintomas, auxiliam no diagnóstico. Muito cuidado com ter o diagnóstico e auxiliar o diagnóstico. Então, é um auxílio no diagnóstico, não determina o diagnóstico. Então, a 2 e a 4, vamos ver qual é a opção. É a letra D. A 2 e a 4. Todas as alternativas expressam situações que podem representar lesões provocadas por agentes físicos ou biológicos ou biológicos, né? A incisão para o procedimento cirúrgico. A incisão vai ser um agente físico, né? Você vai fazer um corte ali. Então, é um agente físico, fisicamente lesionando o paciente. Pele queimada pelo sol descamando dias após a exposição. Também vai ser um dano físico, um dano de radiação. A radiação vai incidir diretamente sobre a pele e aquele tecido vai sofrer uma lesão. A pele vai morrer e descamar após alguns dias. Alergia a carvão presente na maquiagem. Então, aqui a gente vai ter uma substância que é o carvão e o corpo vai reagir a essa substância. Nesse caso aqui eu não tenho um dano físico. E o carvão, ele é inorgânico, ele não é de origem biológica. O carvão presente na maquiagem, ele não vai ser biológico, né? Ele não é um ser vivo. Então eu vou ter aqui um composto químico. Ele vai ser químico e não físico e nem biológico. Então já tem uma alternativa aqui para olhar. Vamos ver a próxima. Erupções cutâneas provocadas pela sífilis. Sífilis é uma doença causada por bactéria. E se essa lesão é causada por um agente biológico, ele está dentro da minha alternativa. Todas acima são provocadas por agentes físicos e biológicos. Eu achei um aqui que não é. A letra C é por um agente químico. Então a resposta certa é a letra C, porque eu já consegui eliminar todas as outras. Todas as alternativas expressam defesas físicas e químicas no corpo, exceto o ácido gástrico. O ácido gástrico está presente no estômago e é um ácido, é um químico. Ele vai estar degradando tudo que está ali dentro do estômago. Então, ele é químico. Então, é uma defesa química que tem lá no estômago. Os ácidos graxos estão presentes aí na pele, fazendo aquele revestimento com aquela oleosidade natural. Também é um ácido, é um composto químico que reveste a epiderme. A barreira cutânea. A barreira cutânea, como por exemplo a queratina, com o extrato córneo que tem na epiderme, vai estabelecer uma barreira física, né? Vai separar fisicamente o que está do lado de fora da epiderme do que está do lado de dentro. Então, fisicamente, vai segurar a ameaça. Então, é uma barreira física. Os cílios traqueais, que é aqueles que vão estar lá presentes na traqueia, que são aqueles prolongamentos de membrana formados por microtúbulos, eles também fazem barreiras físicas. Eles fazem a filtragem ali, evitando que resíduos maiores vão parar lá no pulmão e auxiliam aí, né, no movimento do muco também. Então, são barreiras físicas também. Até agora não encontrei nenhum outro tipo de barreira. Microbiota intestinal. Biota vem de vida e micro de microscópica. Então são todas as bactérias que povoam o intestino.
Então o intestino está revestido de muitas bactérias. Essas bactérias também ajudam na proteção do corpo. E não é uma barreira física e nem uma barreira química, é uma barreira biológica. Então a única alternativa possível nesse caso seria a letra E. Avalie as seguintes afirmativas. As lesões são letais ao tecido. Necessita de reparo imediato. As lesões, elas são letais ao tecido? Nem sempre, porque existem lesões não letais. O tecido, algumas lesões, elas são reversíveis. Inclusive, tem algumas lesões que o tecido se adapta. No caso da hipertrofia muscular, você provoca uma lesão no seu tecido e seu tecido se recupera e ainda se adapta àquele tipo de lesão, né? Então, não necessariamente necessita de um reparo imediato. Pode ser que necessite, mas algumas não são letais. A exemplo do crescimento da próstata. A próstata masculina, ela tem uma hipertrofia e não é letal, né? A próstata continua funcionando no crescimento fisiológico ali na hipertrofia fisiológica. E no caso da hipertrofia muscular, também não é letal e ainda é adaptável. Então essa daqui, ó, não é uma afirmativa correta, porque nem todas são letais. A patogênese tem como foco o agente causador da doença. A gente já viu até uma questão lá atrás que quem é responsável pelo agente causador é a etiologia. A patogênese quer saber como é esse processo, esse mecanismo de chegada da doença, como essa doença ela começa. Então é o início da doença, os mecanismos de infecção, por exemplo. Então não tem foco, tá errado também. O período de incubação é o estado em que a doença está presente no organismo e podem ser observados os sintomas iniciais. Também não. Quando a doença está em incubação, está presente, o agente causador está presente no corpo, mas não pode ser observado sintomas nenhum. Ele está em incubação, ele está sem causar nada no corpo. O agente causador só está ali no corpo. Não tem sintomas iniciais nenhum. Então, quando aparecem os sintomas iniciais, o período de incubação já acabou. Já passou do período de incubação. Então, dentre as alternativas, todas estão incorretas. Letra B. Todas as alternativas indicam a presença do processo inflamatório. Então, o processo inflamatório tem aqui 4 indicativos principais, que a gente vê lá no slide bem definidinho, cada dedinho mostrando de um jeito. Então, ao ter uma inflamação, vai ter dor, vai ter calor, vai ter rubor, vai ter edema. O edema é o acúmulo de líquido no local, que é o sistema imunológico enviando mais irrigação sanguínea para a chegada de mais células de defesa. Esse aumento do volume no local, esse inchaço, vai provocar uma dor porque vai pressionar alguns nervos. O aumento da circulação sanguínea vai aumentar tanto a coloração, vai dar uma tonalidade avermelhada, quanto o calor, né? A circulação sanguínea no lugar vai aumentar o calor local. E a secreção externa não necessariamente é um indicativo de processo inflamatório. Pode ter processos inflamatórios que vão ter secreção, mas não é obrigatório que tenha. Se for um processo inflamatório interno, por exemplo, pode manter o edema sem secreção. Então, para ser um processo inflamatório, tem que ter dor, calor, rubor e edema. Secreção externa não é obrigatória. Então, a única exceção daqui é a secreção externa, letra D. Sobre os processos, coloque abaixo 1 para genética e 2 para epigenética. As características que são modificadas pela influência ambiental. Toda vez que eu falar de influência ambiental sobre as características genéticas, eu vou tratar de epigenética. Então, aqui vai ser 2. Características herdadas de gerações anteriores. Eu não estou falando de nada influenciado pelo ambiente. Então, ó, vai ser genética. O que eu herdo são características genéticas. Não ocorre alteração na sequência do DNA, mas está relacionado com a modificação da região da expressão gênica. Se não ocorre alteração na sequência do DNA, então eu tenho o DNA e eu tenho as proteínas histonas. O que pode ocorrer nesse momento é mudar o DNA, que são as mutações, e mudar a conformação
das proteínas histonas por metilação ou acetilação. Estão lembrados? Não ocorre alteração na sequência do DNA, então não ocorre mutação na sequência do DNA, mas está relacionado com a modificação da região da expressão gênica, ou seja, a modificação das proteínas histonas para abrir ou indispor a região que vai ser transcrito o gene. Então está relacionado com epigenética. Essa modificação está relacionada com epigenética. Então a ordem vai ser 212. Tá na letra C. Resposta correta, a letra C. Todas abaixo apresentam doenças que têm relação com o mau funcionamento a nível celular, exceto diabetes, Alzheimer, gastrite, doença de Pompe. Todas as alternativas corretas. A diabetes está relacionada com as proteínas de membrana. Lembra da GLUT4? Então, se está relacionado com a proteína da membrana, é um nível celular que desencadeia. Então, a diabetes está correta. Alzheimer com o complexo de Golgi, com a degradação do complexo de Golgi. A gastrite tem vários fatores para gastrite, não necessariamente a nível celular. A doença de Pompe, os lisossomos. E aí agora todas as alternativas estão corretas? Não estão corretas, porque eu tenho aqui a gastrite sobrando no meio da galera. Todas essas aqui eu já visualizei lá no slide. Já tive discussão na sala de aula sobre cada uma delas. E a gastrite ela pode ser influenciada por outros fatores, não necessariamente por uma organela celular. Então a única que está sobrando aqui no rolê é a gastrite. Resposta correta, letra C. Avalie as afirmativas sobre imunidade inata. O macrófago é uma célula do sistema imune inata. O macrófago é uma célula do sistema imune inata? É, o macrófago é. O aumento súbito de neutrófilos indica que está ocorrendo um processo inflamatório no organismo. Inclusive, é a primeira chamada de atenção de que está acontecendo alguma infecção, algum processo de invasão, que o organismo está sob alerta, que é o aumento do neutrófilo, que é o primeiro a ser acionado na sinalização celular, né? Então, fez o exame de sangue, subiu os neutrófilos, é sinal de que existe um processo inflamatório ou infeccioso acontecendo naquele organismo. Então, primeiro está correto, segundo está correto. A lisozima é uma célula produzida pela medula óssea e está presente no leite materno. A lisozima está presente no leite materno, na secreção nasal, na lágrima, na saliva do bebê, enfim, tá cheio de lisozima. Só que o problema é que a lisozima é de enzima, e uma enzima não é uma célula. Enzima é uma enzima, é uma proteína que desenvolve uma função metabólica. Essa parte aqui tá errada. Ela está presente no leite materno, mas ela não é uma célula. A imunidade inata é representada pela presença de anticorpos como ator principal. Não. Os atores principais são os macrófagos, os neutrófilos e a lisozima. A imunidade inata são esses três atores principais. Os anticorpos são produzidos após a imunidade inata entrar em ação, que aí vai ser a imunidade adaptativa. O correto seria 1 e 2. Então, a correta aqui, ó, é a alternativa A, que é 1 e 2. As outras aqui estão incorretas. Um paciente recebeu uma vacina de BCG e nesse imunizante o paciente recebe a forma atenuada do bacilo causador da tuberculose. E a imunidade adaptativa produz proteínas de defesa para reconhecer novas ameaças com essa mesma característica. O corpo produz depois dessa vacina. Então, após receber a vacina BCG, o corpo vai produzir a imunidade inata? Não. O próprio nome já diz que a imunidade inata já nasce conosco, né? Então o corpo não pode produzir isso aí. Antígenos são as estruturas que o patógeno vai fornecer, ou seja, que a vacina forneceu. Então a vacina forneceu antígenos e o corpo produziu o quê? Anticorpos, que é para combater aquele tipo de antígeno. O corpo não vai produzir macrófagos,
Porque os macrófagos eles já estão dentro do organismo, já estão ali. Eles vão receber essas formas atenuadas e vão produzir anticorpos. Plaquetas também é um componente do sangue, já está presente no sangue, não vai ser produzido depois da vacina, né? Então, o que a vacina vai induzir o corpo a produzir são anticorpos. Então, a resposta correta é a letra C. O corpo reconhece ameaças patogênicas pelos padrões moleculares chamados de PAMP. O sistema imune reconhece esses padrões por proteínas chamadas de PRR, DAMP, lisozima, antígeno e histamina. Histamina é substância de reação inflamatória, o antígeno a gente já viu, que é o registro do patógeno, então não vai ser antígeno, não vai ser histamina. A lisozima, ela vai ser uma enzima, então não é um padrão molecular e a gente já viu que ela está no sistema inato. Então quer saber como reconhece ameaças patogênicas. E aí a gente tem aqui DAMP ainda escrito com U. Então, se fosse DAMP, ainda seria sinais de perigo, mas quer saber ameaças patogênicas. E aí, para reconhecer as PRR, que são proteínas de reconhecimento. Então, tanto as DAMP, que é DAMP, quanto as PAMP, PAMP, são reconhecidas pelas PRR, que são essas proteínas que reconhecem padrões, são substâncias que reconhecem padrões de reconhecimento molecular, seja patogênico ou seja de perigo, que estão circulando ali pelo corpo. Aí essas PRR, elas podem ser tanto solúveis, soltas, elas vão estar soltas na corrente sanguínea, quanto elas podem estar aderidas em células do sistema imune. E aí qualquer reconhecimento de PAMP ou de DAMP, o sistema imune vai ser acionado. As células sinalizam o perigo oferecido ao organismo através da liberação de DAMP ou PAMP. Esses sinais moleculares, em caso de lesões graves, estimulam a liberação de substâncias para acionar o sistema de defesa. Aí são elas dois tipos, né? Eu tenho aí A para diferenciação celular e B para migração celular. Podemos substituir a letra A e a letra B por citocina e quimiocina, antígeno e quimiocina, anticorpo e quimiocina, quimiocina e citocina. Aqui a gente já tem duas informações bem importantes até o momento, que antígeno é a substância que vai estar presente no patógeno e o corpo vai utilizar para produzir anticorpo. Então esses dois aí a gente já pode tirar porque não tem a ver com o processo de sistema de defesa e sinalização, e sim de partícula que vai causar o reconhecimento e partícula criada para reconhecer. Então antígeno e anticorpo aí estão ligados ao sistema adaptativo. E aí a gente vai ter agora a citocina e quimiocina. E aí a citocina vai estar ligada à diferenciação celular e a quimiocina à migração celular. As células vão migrar em direção à quimiotaxia, em direção ao estímulo químico. Então, a resposta correta é a letra A. Aqui tem a letra E também que não apareceu agora, mas tem um anticorpo aqui. E essa daqui, a letra D, está fora de ordem, né? O paciente diabético teve uma lesão no dedo do pé direito e não recorreu ao serviço de saúde a tempo. Chegou 20 dias depois com a lesão no local escurecido e com secreção. De acordo com a descrição, o tecido está em processo de necrose, apoptose, infecção, inflamação ou regeneração. Primeiro que se ele tivesse em regeneração, a gente já sabe que a característica da diabetes é ter um atraso na regeneração, mas como está escurecido o local e com secreção, dificilmente está em regeneração, que é um processo de cicatrização, né? Inflamação seria se ele tivesse vermelho, com vermelhidão, rubor, calor ou edema, mas aqui está dizendo que o local está escurecido. Infecção, eu só vou poder afirmar se está com uma infecção se tiver algum tipo de agente infeccioso, e a partir da observação não consigo dizer. A apoptose é a morte programada, então se esse paciente sofreu uma lesão no dedo, essa morte não foi programada, não é fisiológico, né? Então a única opção viável é a necrose. Letra A. Ao final do ciclo menstrual, o endométrio se desprende e causa sangramento, indicando que não há possibilidade de nidação, que é a fixação do óvulo fecundado
depois que desce lá das trompas, ele vai procurar a região do endométrio para se aderir, né? Fixar. E ele vai. Esse processo é anidação. Então, como tem ausência do tecido, significa que não houve a fecundação. E aí, mês a mês, esse ciclo se repete, o endométrio se desprende. Aí quer saber qual o mecanismo que explica a recorrência desse processo de descamação mensal. Seria a alteração hormonal, a epigenética, a apoptose, o estilo de vida e a ausência do cortisol. No caso, se eu estiver falando de alteração hormonal, a alteração hormonal, ela indica qual momento vai ocorrer. Então, alterou o hormônio, aí vai ter a descamação do endométrio, mas ela não explica a recorrência, o porquê sempre volta a ocorrer, qual é o processo, o mecanismo que descama. Então, tem uma região, um processo que explica a recorrência. A alteração hormonal não explica a recorrência, ela indica quando vai acontecer. A epigenética, os fatores genéticos, a mulher pode ter alteração no ciclo por epigenética. Fatores epigenéticos podem regular o ciclo de diferentes maneiras, mas não explicam a recorrência. A apoptose é sim um dos fatores, que é a morte programada, ou seja, o endométrio ele já surge, já se espessa com um período determinado de morte celular. Então vai ter um determinado momento que aquele tecido vai morrer e ele vai ser eliminado pelo corpo. Então a morte programada fisiológica, ela é a apoptose. O estilo de vida também vai poder alterar até hormonalmente o ciclo da mulher, mas ele não vai poder explicar a recorrência. E a ausência do cortisol é o neurotransmissor relacionado ao estresse, também não explica a recorrência. Então a única opção viável aqui, a apoptose, que é a questão 15. Então são essas aí as questões comentadas. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Mesmo aquelas que vocês erraram, vocês fizeram alguma anotação aí para revisar o tema. E até a próxima.